Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o aperto do cerco chinês sobre as Filipinas no Mar do Sul da China e do posicionamento dos Estados Unidos, que já deixaram bem claro que protegerão o seu aliado contra qualquer agressão. No final dos anos 40, na fase final da Guerra Civil Chinesa, tanto os nacionalistas chineses, liderados por Chiang Kai-shek, como os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, começaram a publicar mapas do Mar do Sul da China, que ficaram conhecidos como os mapas das 11 linhas, que, como o nome indica, representavam aquele gigantesco mar com 11 linhas ou traços, delimitando toda a região, indicando tratar-se de um território chinês. Nos anos 50, a China comunista reeditou o mapa, retirando 2 linhas que estavam na costa do Vietnã do Norte, resultando no mapa da linha dos 9 traços, que, segundo Pequim, indica o território que, oficialmente, pertence aos chineses e a mais ninguém. Um território que inclui até mesmo a zona econômica exclusiva de todos os países banhados por aquele mar, com destaque para o Vietnã e as Filipinas. A China, alegando um vínculo histórico misterioso, afirma que todo aquele mar, com quase o dobro da extensão do mar Mediterrâneo, é um território chinês e que, por isso, só pode ser explorado pelos chineses. O grande problema, como referi, é que essa reclamação territorial chinesa viola frontalmente a Convenção sobre a Lei do Mar das Nações Unidas. Um conjunto de leis que ditam, dentre outras coisas, que em zonas de mar aberto, o trecho de 200 milhas náuticas a partir da costa, o equivalente a pouco mais de 370 quilômetros, é de exploração exclusiva do país cuja costa está mais próxima. A chamada Zona Econômica Exclusiva, uma lei fundamental do direito internacional que os chineses estão ignorando em todo o Mar do Sul da China. Pequim está violando os direitos territoriais do Brunei, Indonésia, Malásia, Vietnã e Filipinas, com os filipinos sendo, neste momento, aqueles que estão sendo mais afetados pelo expansionismo agressivo chinês na região, que levou à construção de gigantescas ilhas militares artificiais, algumas delas equipadas com pistas de pouso, radares e lançadores de mísseis. Mas a ação chinesa mais condenável é o acosso e a perseguição de navios filipinos por navios militares chineses. Uma perseguição que, é importante sempre ressaltar, ocorre dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas. Há inúmeros relatos de ataques de navios chineses contra navios filipinos, envolvendo jatos de água que já deixaram muitos filipinos feridos, e até mesmo o abalroamento, com navios chineses atingindo navios filipinos 5 ou 6 vezes menores, resultando em graves danos materiais e em feridos. E paralelo a essas ações, a China mantém um discurso altamente agressivo e, apesar das suas ações já bastante violentas, Pequim está ameaçando atuar de forma ainda mais agressiva e contundente. O que, para muitas fontes, significa que a China está ameaçando usar armas de fogo contra navios das Filipinas. Mas há um grande obstáculo para os chineses. Refiro-me aos Estados Unidos. Antes da Segunda Guerra Mundial, as Filipinas eram um território norte-americano comprado dos espanhóis no final do século XIX após a derrota espanhola na guerra contra os Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra, todo aquele vasto território foi invadido e ocupado pelos japoneses, com as Filipinas alcançando a sua independência logo após o fim daquele terrível conflito. Mas os filipinos, conscientes de que eram militarmente fracos e temendo uma nova invasão estrangeira, firmaram uma aliança militar com os Estados Unidos em agosto de 1951. Uma aliança que, dentre outras coisas, dá aos norte-americanos o direito de operação de algumas bases militares em território filipino. Mas o mais importante de tudo é que se trata de uma aliança militar autêntica, o que significa que se as Filipinas forem atacadas e se o país ativar a sua aliança militar, os Estados Unidos são obrigados, por lei, a irem em auxílio do seu aliado.
Neste momento, Washington tem uma presença militar grande naquele território, com centenas de soldados, dezenas de aviões e navios espalhados por 9 bases. Portanto, em caso de urgência militar e a ativação da aliança, os Estados Unidos conseguirão rapidamente destacar forças para apoiar o seu aliado, que é justamente aquilo que o Pentágono disse recentemente que fará. Segundo o porta-voz das Forças Armadas norte-americanas, o país está pronto e totalmente disposto a honrar a sua aliança militar com as Filipinas, o que significa que se a China cumprir com as suas ameaças e atacar de forma ainda mais agressiva os navios filipinos, não restará outra alternativa às Filipinas a não ser ativar a sua aliança militar com os Estados Unidos, o que inevitavelmente levará a um choque frontal entre navios da Marinha Chinesa e da Marinha Norte-Americana no Mar do Sul da China.